Pessoal, chegando aqui mais uma vez, nesta quarta-feira, hoje é dia 6 de novembro de 2024, estamos aí vivendo aí no rescaldo, né, das eleições aí nos Estados Unidos, com a vitória de Trump, né, segundo mandato de Trump, então, aí para o governo norte-americano. E estava dando uma passeada aqui nas principais manchetes dos jornais sobre a eleição de Trump. Eu estava vendo aqui, né, o próprio G1, que hoje é o portal mais lido do Brasil, né, ao lado do Metrópole. O G1 diz que as eleições nos Estados Unidos e diz que teve uma reação aí muito grande pela internet após a vitória de Trump, né? Realmente, a internet repercutiu muito a vitória de Donald Trump aí ao governo norte-americano. A revista Forbes, que tem uma unidade do Brasil, né? Ela diz que o dólar então subiu bastante, né? Ficou em alta. E a Ibovespa aí, queda, né? Queda, a reação dos mercados sobre a vitória de Donald Trump. Temos também aí a BBC de Londres, né? A BBC Brasil, melhor dizendo, a BBC Brasil, a destaca a vitória de Trump, ativa o imaginário de que Jair Bolsonaro pode retornar ao poder, diz Eduardo Bolsonaro. Essa aí é a maior loucura, né? A maior loucura que pode ter. O que é que tem a ver a eleição de Trump dos Estados Unidos com Bolsonaro? A única relação que pode ter, né, são dois doidos, né? Os dois tentaram um golpe de Estado, tanto o Bolsonaro aqui quanto o Trump lá nos Estados Unidos, né? Só que lá a justiça norte-americana ela é muito falha em relação à justiça brasileira e muito morosa também. Então lá o Trump não foi punido. O Trump lá não foi punido por ter, né, a, feito pela aquela tentativa de golpe, né, que teve lá, que todo mundo sabe, né? E morreram pessoas, né? Não aconteceu nada com ele, até agora nada, nada. Então ele estava livre para concorrer, mesmo que tivesse sido criminalizado, mesmo que ele estivesse preso, ele poderia concorrer, né? A lei americana é bem diferente, né? Bem diferente. Então, porque o Trump lá concorreu, né? Mesmo tendo feito aí a mesmíssima coisa que Bolsonaro fez aqui no Brasil, tentativa de golpe, o Eduardo acha que o pai dele vai conseguir concorrer. Não. O seu Jair Messias Bolsonaro está inelegível, né? Até 2030. Então não vai concorrer aqui nem na China. Então, mas eles ficam divagando, eles ficam inventando coisas, ficam criando ilusões, vendendo isso jogando para a torcida, né? Para inflamar essa plateia que pensa pouco, né? Pensa pouco e grita muito, né? Então essa questão aí que o Eduardo disse aí para a BBC, que a vitória de Trump ativa o imaginário de que Jair Bolsonaro pode retornar ao poder, é uma grande loucura, né? Não existe nada disso. Eles imaginam isso, né? Eu não sei se eles mesmos acreditam nisso, mas eles contam isso, né? Eles contam isso porque sabem que vai ter muita gente que vai acreditar, mas nem eles acreditam nisso, né? Porque isso é totalmente impossível. O Bolsonaro está inelegível ali pela questão lá da ter convocado os embaixadores, né, para contar mentira, né? Mas nós temos aí o caso das joias, temos o caso dos cartões de vacina, temos o caso, né, que é o principal deles, que é a tentativa de golpe de Estado. Então, no que começa a ser julgado esses outros casos também, ó, o Jair tem tranquilamente, mais 3 penas para pegar. Tá? O Jair já está inelegível por ter então, feito a reunião com os embaixadores, mas ele vai pegar a cana pela questão do cartão da vacina, ele vai pegar a cana, vai pegar a cana também por outras questões, a questão das joias, tentativa de golpe de Estado. Então, o Jair Bolsonaro nunca mais vai ter condições de concorrer a nada. É só se ele viver mais 100 anos, né? E mesmo assim, olha lá.
Mas eles vendem isso para a torcida, né? Jogam para a torcida para inflamar esse povo, né? Que pensa pouco, né? Mas nem eles acreditam nessa possibilidade. Mas eles ficam contando isso aí, né? Então esse é um dos destaques aí da BBC de hoje, BBC Brasil. Também, ah, agora à tarde, início à tarde, né? O site da UOL, ele falou quando destaca aqui como o dólar em alta, né? E ele faz a pergunta, o site UOL, né? É melhor comprar ou vender após a vitória de Trump? Eu acho que agora o melhor tinha que ter comprado antes, né? Antes. Agora o melhor é vender, né? Para vender, porque mais que isso não vai aumentar. As coisas vão se acomodar, né? Se acomodam já já. Então diz aí a reportagem do UOL, né? Que a volta de Trump à Casa Branca, né? Mexeu aí com o mercado no Brasil e ao redor do mundo. O dólar turismo aí chegou ao nível de R$ 6 na manhã de hoje, quarta-feira, né? 6 conto, poxa vida. 6. E por volta das 14 horas, às 16 horas, hein? O dólar comercial usado em transações entre empresas e principal referência na cotação da moeda americana, caía aí, já estava caindo, né? Já caía 1,14%, sendo vendido às 4 horas da tarde a 5,681, 5,68, né? Então, o dólar turismo estava cotado aí, também à meia-tarde, em 5,942, 5,94 na venda. Então, essa questão aí do dólar disparar, né? A bolsa cair hoje, isso é normal, né? Normal. Porque os Estados Unidos, né, é um país assim. Se ele vai bem, o dólar dispara, os outros países pagam o pato, né? Se ele vai mal, o dólar dispara, os outros países pagam o pato também. Então, os Estados Unidos sempre foi o centro do mundo, né? Indo mal ou bem, os outros países sofrem na volta dele, né? Por isso que nós temos que torcer muito para que esse conjunto de países do BRICS consiga crescer cada vez mais, né? Para que nós possamos ah, desdolarizar a economia, né? Quanto mais países fortes trabalhando dentro do BRICS e não usando o dólar como moeda de referência para transações entre esses países, melhor vai ser para a humanidade. Quanto menos nós tivermos que negociar através do dólar, melhor. E cada vez que um país desses faz negócios entre eles, usando como moeda de referência o dólar, isso beneficia quem? Os Estados Unidos, né? Então essa questão aí do BRICS fortalecer e criar uma moeda única para trabalhar entre esses países, ou que use outra moeda, não o dólar, para nós, os países emergentes, é sempre um grande negócio. Tá bem? Amanhã eu volto com mais explicações, mais informações aqui no Repercussão, dentro do canal do jornalista Walter França. Forte abraço e até mais.